Muito bem, então a gente vai fazer a leitura desse textinho aqui da página 19. A prof vai ler aqui, você vai acompanhar a leitura da prof, aí na sua apostila colocando o seu dedinho, tá bom? Em cima de cada palavrinha que a prof for lendo, tá bom? Então vamos lá. O título é o nome do texto, sempre vai ser a primeira escrita, a primeira coisinha que aparece no texto. Normalmente ele fica centralizado, assim, ó, no meio do texto lá em cima. E às vezes de uma cor diferente. No nosso caso aqui a gente tem uma cor negrita, tá? Uma cor mais forte, tá? Um preto mais forte. Então vamos lá. Dedinho no título. A menina de nome enfeitado. Então este é o título do nosso texto. Era uma menina de cabelos com cachinhos pretos chamada Natália, muito sabida e bonita. O passeio de que ela mais gostava era visitar o sítio da tia Nininha. Mas naquele dia ela estava com mais pressa. Queria chegar logo para contar uma novidade. Foi entrando e falando. Nós vamos aprender que quando tem um tracinho, tem 2 pontos, na verdade. Depois ali da palavrinha falando. Veja que tem 2 pontos ali. Um pontinho em cima do outro. E logo na linha de baixo tem um risquinho, que se chama travessão. Nós vamos aprender que quando a gente escreve um texto e a gente vai escrever a fala do personagem, a gente precisa colocar esses elementos. Os 2 pontinhos e o tracinho, que significa travessão, tá bom? Então, veja ali. Tem 2 pontinhos porque está indicando que na linha de baixo alguém vai falar. E aí tem tração, que é a própria fala da Natália. Ela vai falar: tia Nininha, eu já sei ler. Aí, ó, tem outro tracinho, outro travessão. A tia que vai responder: que maravilha! E como você aprendeu? Aí na linha de baixo, outro travessão, porque ela vai responder: eu juntei as letras. Aí a tia responde: só isso? Meu pai brincou comigo de letras muito tempo. Um dia juntei as letras e consegui. Juntas elas são palavras. Tia Nininha ficou feliz de ter uma sobrinha tão esperta. Ó, ela vai falar novamente, porque tem um travessão, tem um tracinho. Mas tem uma coisa que eu não entendo, tia Nininha. Para que serve o H? Ora, todas as letras servem para formar palavras, como você me contou. Mas se eu escrever Natália, veja lá que ela soletra o nome dela. Coloca N, tracinho A, tracinho T, tracinho A com acento agudo, tracinho L, tracinho I, tracinho A. Então ela soletrou. É o mesmo que escrever Natália. Ela novamente soletrou o nome dela, só que agora ela colocou o H, né? O som é todo igual, com ou sem H. Por isso fiquei nessa dúvida, para que serve o H? Insistiu. Tia Nininha foi andando com Natália pelo sítio e perguntando: o que nós fizemos na última vez que você veio me visitar? Andamos no caminho da mata. E o que nós vimos? Vimos um ninho de passarinho. Agora imagina só se eu tivesse que contar isso para alguém sem o H. Eu teria que falar assim: no caminho da mata tem ninho de passarinho. Legal, né? O que será que ela quis dizer com isso? Essa última frase aqui. Se a gente tira o H de algumas palavrinhas, muda o som. Então, caminho, que ela falou. Veja lá que no caminho o H está em negrito, está mais forte. Se eu tirar este H, o que vai acontecer? Vai virar caminho. Existe caminho? O mesmo acontece com ninho. Se eu tirar o H, fica nino. Talvez seja o nome de alguém, Nino, mas não tem nada a ver aqui com a frase que ela está falando. E passarinho, também, se eu tirar o H, fica passarino, né? Então o H, em algumas palavras, realmente ele não tem som, mas em outras ele tem um poder muito grande. Ele faz diferença na leitura da palavrinha, tá bom? A gente vai estudar também com bastante calma o H e os seus poderes ao longo deste bimestre, tá bom? Virem lá na página 20, nós vamos fazer alguns exercícios sobre esse textinho, tá bom? Analise o título dessa história. Vamos voltar lá e ver o título. A menina de nome enfeitado. Letra A. Qual é o enfeite do nome da menina? Pinte e explique sua resposta. Qual letrinha está ali de enfeite? Por que de enfeite? Porque ela não tem nenhuma função. Está ali só de bonito, não tem som nenhum.
é a letrinha H, né? Lembra que ela soletrou? Ela falou, Natália com H ou sem H não muda o som, é a mesma coisa. Então, neste caso, o H está ali só de enfeite, né? Então, pinta lá a letrinha H, tá bom? Letra B. Que outro título você daria para esse texto? Por quê? Então, uma resposta pessoal. Você que vai pensar, eu daria título tal. Lembra que o título tem que ter a ver com a história, tá? Então, eu não vou escrever aqui, por exemplo, a uva que eu comi no verão passado. Nada a ver, né? Esse título com a história que a gente leu. Tem que ser alguma coisa a ver com o que a gente leu. Tem que estar relacionado com o tema, com o assunto do texto, tá? Então pense em um título legal aí e escreve aqui na letrinha B. E também vai escrever por que você está dando esse título, tá bom? A sua justificativa. Aí a gente tem um retângulo verde ali que diz, o título apresenta uma palavra ou frase que resume o assunto e pode ser relacionar ao texto de forma criativa, deixando o leitor curioso. Porque o título é a primeira coisa que a gente lê. Então, se tem um título bem legal, bem criativo, dá mais vontade de ler aquele texto, né? Muito bem. A gente não vai fazer o número 2, o número 3 a gente vai fazer. No texto, pinte de amarelo as falas de Natália e de azul as falas de tia Nininha. Pega o lápis amarelo e pega o lápis azul e volta lá na página 19. Então, lembra que a prof falou que a fala é sempre aquela que vai estar do lado do tracinho, do travessão. Você vai identificar, na verdade, a prof vai te ajudar a ver qual é a fala da Natália e qual é a fala da tia Nininha. Então, a fala da Natália a gente pinta de amarelo. Vamos ver lá. Vamos localizar primeiro o primeiro tracinho. Olha no seu texto, localiza onde tem o primeiro tracinho. Está dito assim, tia Nininha, eu já sei ler. Quem está falando isso? Tia Nininha, eu já sei ler. Será que a tia Nininha está falando para ela mesma? Tia Nininha, que está aqui dentro de mim, eu já sei ler. Não, né? Com certeza é a Natália que está falando para a tia Nininha. Então, a gente pinta de amarelo esta fala, esta linha. Linha de baixo. Que maravilha! E como você aprendeu? Quem que responde a Natália? A tia Nininha, né? Então, pinta de azul. Linha de baixo. Eu juntei as letras. Quem que está falando que juntou as letras para aprender a ler? A Natália, né? Aí a tia Nininha fala, só isso? Então, a gente pinta de amarelo, só isso porque... De amarelo não, de azul, né? Porque é a tia Nininha que fala, só isso. E aí tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais 9 falas. Você vai lendo novamente, agora sozinho e vendo. O que for a Natália que falou, você vai pintar de amarelo. E o que for a tia Nininha de azul, tá bom? Aqui, número 4. Leia o trecho que conta como foi a experiência de leitura de Natália. Então, está ali nesse retângulo vermelho. Meu pai brincou comigo de letras muito tempo. Um dia juntei as letras e consegui. Juntas elas são palavras. Como foi sua experiência com a leitura? Você vai dizer, tá? Um dia eu estava fazendo uma atividade e aí eu comecei a juntar as letrinhas e juntar as sílabas e comecei a ler. Eu não sei como foi sua experiência, então você vai contar o dia que você começou a ler, que você descobriu e pensou, gente, eu tô lendo, tá bom? O número 5 é assim. Quais são os elementos da história de Natália? Escreva e desenhe. Personagens. Quem são as pessoas que fazem parte desta história? Ou os animais, ou os objetos. Tem algum animal? Não. Tem algum objeto? Não. Quem que está ali? A gente está falando de quem nessa história? Da Natália e da tia Nininha. Então, escreve lá, Natália e tia Nininha. Lembra que nome de pessoas com letra maiúscula, tá? Faz o desenho de como você imagina que são elas. Lugar. Aonde está acontecendo essa história? Está acontecendo em uma praia? Está acontecendo lá nos Estados Unidos? Está acontecendo em uma cidade grande? Aqui nessa história conta que está acontecendo em um sítio, tá? Então escreve lá. No sítio da tia Nininha, né? E desenha o sítio. Problema. Qual é o problema dessa história? Qual é, assim, o tema principal dessa história? A Nininha que queria saber a respeito do H, né? Esse que é o problema que vai desenrolando toda a história. Então, ela achava assim que o H não tinha som, não tinha nenhum sentido, e a tia Nininha explicou pra ela, tá? Então, você pode fazer assim, só a letrinha H
e escrever, que a Natália ela não compreendia a importância da letrinha H, tá bom? E o número 6, agora invente um final para a história. Então, a tia Nininha... Como que terminou a história? Com a tia Nininha falando, né, que sem o H, a gente falaria camino, nino, passarino. E depois disso, o que será que aconteceu? Como que acabou ser essa história, essa conversa delas? Você que vai pensar e vai criar um final para essa história, tá bom?